O podcast Doutoraim é uma iniciativa de alunos do doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com o apoio do Instituto Jurídico. Os entrevistados são recém-doutorados aprovados com distinção e louvor. Nesse podcast, os participantes partilham os temas, os objetivos e resultados das suas teses de doutoramento. Eu sou Marta Costa Santos, doutorei-me pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra há cerca de um ano e a minha instituição de acolhimento foi o Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que é o único centro de investigação da nossa faculdade e recentemente foi classificado pela FCT com a classificação global de excelente, o que muito deve alegrar todos aqueles que, como eu, tiveram esta instituição de acolhimento, que sou investigadora também na mesma, e todos aqueles que se estão neste momento a doutorar por esta também, ou com esta instituição de acolhimento. Qual foi o tema da sua tese? O tema da minha tese foi a tributação do rendimento das empresas no contexto da economia digitalizada. Efetivamente, a digitalização da economia trouxe uma panóplia de questões e de desafios à tributação, e em concreto à tributação do rendimento. Hoje compreende-se que as empresas têm novas formas de capacidade contributiva, nomeadamente através da exploração dos dados, da participação dos utilizadores, das plataformas. Há quem fale hoje numa era do capitalismo de dados, porque de facto os dados tornaram-se o princípio organizador da produção de riqueza e, portanto, estas novas realidades trazem desafios muito grandes à tributação. Dentro dos vários que poderia ter escolhido, selecionei duas questões que entendo serem fundamentais hoje na tributação do rendimento das empresas digitalizadas. E digo digitalizadas porque não são só aquelas que são completamente digitais, mas também todas aquelas ditas tradicionais, mas têm uma forte componente digital. E, portanto, estas duas questões, uma é no plano interno e que se prende com a necessidade dos Estados repensarem o modo como tributam o rendimento das suas empresas, sendo necessário associar ao tradicional lucro a capacidade que as mesmas têm de gerar rendimento, de criar valor através, nomeadamente, da mineração dos dados dos utilizadores. Depois uma segunda questão, já no plano internacional, e que se prende com uma outra faceta da digitalização, e que é ter tornado parcialmente inoperativos os tradicionais elementos de conexão territorial. Portanto, são estas duas grandes questões e esta temática aquela que me envolve no meu estudo. Qual foi o principal objetivo da investigação? A minha investigação não tem como objetivo propor uma reforma global da tributação do rendimento. Efetivamente, o que eu pretendo e o que o estudo faz é revisitar os princípios e as teses do regime tributário internacional de forma a reconstruir o quadro que estará na base de uma reforma da tributação internacional, tentando alinhar três princípios basilares: o princípio da capacidade contributiva, o princípio do benefício e o princípio da neutralidade. O meu objetivo foi essencialmente construir uma base teórica que consiga coordenar direitos tributários com os benefícios ou recursos públicos usufruídos pelas empresas digitalizadas em cada Estado. Como desenvolveu a sua investigação? A minha investigação tem um cariz teórico-prático muito grande. A minha primeira parte, eu considero que foi o laboratório, o antecedente lógico da segunda e terceira partes. São aquelas onde eu abordo as duas questões que já enunciei. Portanto, na primeira parte eu tive muita preocupação em compreender bem e partir das idiosincrasias da economia digitalizada. Perceber o que é isto, o que são isto dos dados, porque é que hoje fala de um capitalismo de dados, qual é a importância dos dados, podem ser ou não monetizados,
Porque é que as empresas, as principais empresas internacionais, multinacionais, e aquelas que têm hoje o maior peso a nível mundial, porque é que têm-nos dado o seu principal ativo intangível produtivo? Como é que os utilizadores podem ser aquilo que hoje chama prosumers? Prosumers porque são simultaneamente utilizadores, consumidores, mas também produtores, participam também na cadeia produtiva das empresas. Como é que isto é possível? Qual o papel das plataformas? Porque é que hoje as plataformas são tão importantes? Que tipo de plataformas é que temos? Como é que se joga o jogo aqui das plataformas? Portanto, eu parto destas idiosincrasias, mas sempre, claro, num profundo diálogo com a dogmática tributária vigente e sempre com uma grande preocupação nesta primeira parte, e aliás acho que foi essencial para a construção do meu pensamento, a análise dos estudos e das propostas, quer da OCDE, quer da União Europeia, em matéria de digitalização e de tributação da economia digital, e em concreto de tributação do rendimento empresarial, bem como das soluções protagonizadas por vários Estados, não só os Estados-membros da União Europeia, mas essencialmente países como Índia, Indonésia, Israel, são países que têm mercados de utilizadores vastíssimos, portanto mercados de dados muito grandes e que rapidamente compreenderam que tinham aqui que encontrar soluções para tributar também estas novas formas de capacidade contributiva das empresas digitais. E, portanto, o estudo das soluções desses países para mim foi fundamental, porque permitiu-me compreender aquelas soluções que eu achei que deveriam ser excluídas, que não são viáveis, e aquelas, de facto, que me ajudariam a construir o meu pensamento e a responder às minhas duas grandes inquietações. Também foi interessante partir desta visão mais prática porque me permitiu compreender que a solução que eu tinha que desenhar não poderia ser uma solução excessivamente radical que não tivesse acolhimento a nível internacional, porque o que nós hoje encontramos são soluções que, de facto, tendem a ser bastante inovadoras, mas que depois não têm acolhimento internacional. Isto acaba por não ter o efeito que pretendemos. E permite-me logo excluir algumas possibilidades. Por exemplo, muitas das soluções de adaptação dos tradicionais elementos de conexão, falar-se num estabelecimento estável digital, são soluções que eu rapidamente compreendi que não poderia seguir, porque desde logo esses elementos de conexão foram pensados com um objetivo completamente diferente, que na altura era o quê? Evitar a dupla tributação. Quando hoje o que nós pretendemos é precisamente o oposto, evitar a dupla não tributação. Portanto, se me pergunta qual é a minha grande metodologia, portanto, ela é uma metodologia que parte inicialmente de uma parte muito prática, de uma análise muito das idiosincrasias desta realidade e das soluções que depois estão a ser avançadas a nível internacional. Quais os principais resultados da tese? Os principais resultados as principais conclusões da minha tese, muito resumidamente, eu penso que serão os seguintes. Primeiro, compreender que a economia digital trouxe uma nova forma de manifestação da capacidade contributiva das empresas. As empresas hoje manifestam a sua capacidade contributiva, como já disse, e estas empresas digitais, essencialmente, através da exploração dos dados, da exploração da contribuição dos utilizadores, através das plataformas. Hoje, a mineração de dados é essencial para a maior parte das empresas e das grandes empresas multinacionais. Depois, por outro lado, talvez, posso dizer que para mim a conclusão mais importante foi a de compreender que se tem de reconhecer aos Estados direitos tributários sempre que os mesmos fornecem, sempre que os mesmos disponibilizam, vamos dizer assim, os seus recursos públicos, ou seja, as suas infraestruturas e a sua estrutura essenciais para o desenvolvimento das atividades digitalizadas. E aqui acho que importa explicar brevemente este ponto.
De facto, porque que a economia digital e as empresas digitalizadas têm conseguido fugir à tributação? Porque elas não têm presença física nos Estados. E, portanto, esta inexistência de presença física começou a fazer com que os tradicionais elementos de conexão falhassem. Só que nós esquecemos de um ponto muito importante, que as atividades digitalizadas só podem ser levadas a cabo através da exploração da infraestrutura e da estrutura assegurada e provida respectivamente pelo Estado. E porquê que eu digo isto? As empresas digitalizadas necessitam, primeiro, de infraestruturas no que diz respeito a elemento intelectual, que é fundamental para as atividades digitalizadas, de utilizadores formados, de infraestrutura no que diz respeito à internet, redes de internet, de um sistema jurídico coeso, mas também necessitam de outra coisa muito importante, que é a estrutura política e social. Elas necessitam que se garanta a liberdade e a autodeterminação dos utilizadores, porque só assim conseguem coletar os seus dados e só assim conseguem aquilo que hoje se chama a economia preditiva. Porquê é que os dados são tão importantes? Porque permitem prever o comportamento de um mercado. E, portanto, basta pensarmos, por exemplo, em países como a China ou como a Rússia. O que eles fizeram foi utilizar a internet para construir, para ser a sua espinha dorsal e construir aqui os Estados autoritários. Porque criaram obstáculos, quer físicos, técnicos, quer jurídicos, para impedir os seus utilizadores de aceder a uma rede digital mais ampla. E com isso impediram a coleta e mineração dos dados destes utilizadores. Portanto, esta economia digital que todos tendemos a considerar que é um processo irreversível, não é. Basta que todos os Estados comecem a adotar este comportamento para que, de repente, a economia digitalizada comece a retroceder. E, portanto, precisamente para que isto não aconteça, para que as atividades digitalizadas possam ser levadas a cabo, é necessária a exploração desta estrutura dos Estados, ou seja, desta autodeterminação e liberdade que os Estados dão aos seus utilizadores. Sem a exploração desta infraestrutura e desta estrutura, não é possível levar a cabo a atividade digitalizada. E veja-se que isto pode ser feito sem qualquer presença física das empresas num determinado Estado. E não é por isso que estes Estados não devem ser compensados pelos recursos públicos que disponibilizam aqui a estas empresas. Portanto, é neste contexto que eu defendo que deve haver uma tributação na fonte baseada no princípio do benefício. Claro que isto leva-me então a uma última conclusão, uma conclusão que já é um bocadinho ajusante do nosso problema e do nosso objeto principal, mas que é o de saber que método é que se há de seguir para a repartição dos direitos tributários entre os vários Estados-fonte, ou seja, entre os vários Estados que fornecem a sua infraestrutura e a sua estrutura essenciais para o desenvolvimento das atividades digitalizadas. E é neste contexto que se propõe, também mais uma vez, uma solução moderada de harmonia entre o já tão conhecido e aceite método dos preços de transferência, com uma repartição formulaica para todas aquelas situações em que os preços de transferência têm demonstrado não conseguir dar resposta. Portanto, muito resumidamente, acho que posso dizer que estas são as principais conclusões do meu estudo. Eu é que agradeço, é um grande orgulho poder ser a primeira a estrear esta iniciativa do doutoreio. Atualmente a doutora exerce funções como professora auxiliar convidada na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e como adjunta do gabinete do Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. A tese da doutora Marta Costa Santos foi publicada pela editora Almedina. Podcast Doutoreime, uma iniciativa de alunos do doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com o apoio do Instituto Jurídico. Entrevistada, doutora Marta Costa Santos. Produção, Érica Valente e Hugo Monteiro. Edição, Daniela Leone.